E aí, meus irmãos, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Sou o Matheus, estou aqui hoje para continuar nossa jornada de leitura e reflexão no Evangelho de Jesus, descrito por João e refletido por nós. E a nossa leitura hoje inicia capítulo 8, a partir do versículo 25, diz assim a palavra de Deus. Então lhe perguntaram: quem é você? E Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. E então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. E eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. E então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Até aqui a nossa leitura hoje. Vários detalhes a serem refletidos nesse trecho dessa conversa de Jesus, muito interessante e muito conhecido, né? Principalmente versículo 31, 32, muito conhecido aí por nós, né? Que Jesus fala sobre a verdade. Mas vamos lá. Primeiro nós vemos aqui mais uma vez a ênfase da identidade de Jesus, fortalecendo a verdade de que ele é filho de Deus e de que ele é Deus. Vemos isso no versículo 25, 26 e 27, né? Jesus falando sobre essa unidade dele com o Pai, de onde ele veio e para que veio. Eles não entendiam que Jesus tinha vindo do Pai. Prosseguimos. E o que Jesus veio fazer? Ele prossegue falando aqui no versículo 28. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou. Mais uma vez a expressão eu sou, como já expliquei em vídeos anteriores, que traz a relação de que ele é Deus, que está conectado, que é a mesma expressão usada no Velho Testamento, quando Deus se manifestava e dizia quem era. Versículo 29. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. E olha que interessante, aqui nós vemos várias vezes nos trechos anteriores, Jesus sendo perseguido, Jesus sendo afrontado, Jesus sendo sempre confrontado pelos judeus, pelos fariseus, pelos religiosos. E nesse momento, vários judeus creram em Jesus. E olha o que Jesus diz a ele, que é o versículo tão conhecido por nós. Versículo 31. Então disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E eu queria parar aqui nesse trecho e lembrar que por muitas vezes esse trecho é falado de uma forma fora do contexto. Esses dois versículos estão juntos, só existe uma vírgula entre eles e não um ponto de separação. E quando Jesus está falando sobre
permanecer na palavra. É disso que traz a liberdade que ele está falando do 32. E aí conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Muitas vezes nós falamos, né, e vemos reflexões e trechos refletindo desse texto, falando sobre a verdade nos libertar. E sim, é verdade. Mas na verdade o que o texto está dizendo no contexto para nós é que permanecer nesta verdade nos trará liberdade. Liberdade do que? Nós veremos à frente. Mas eu quero voltar um pouco antes para dizer o que é essa verdade. Essa verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Nós lembramos que lá atrás, no versículo 1, na reflexão do Evangelho de João, nós vemos que Jesus, a pessoa de Jesus, é a própria palavra encarnada. O que nós estamos falando de palavra? Escrituras de Deus, a Bíblia, os Evangelhos, eles são a encarnação de quem Cristo é, ou seja, a palavra é o próprio Cristo. E o versículo diz: se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ou seja, se permanecer em Cristo, seremos livres. Livres do quê? E eles responderam: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. No vídeo anterior, nós relembramos sobre essa nossa condição de todo ser humano nascido nessa terra, pecador. Vive em pecado, concebido em pecado e tem o pecado na sua natureza. Esse nivelar de que não tem diferença entre nenhum de nós. Todos carecemos dessa verdade, que nos liberta desse pecado. A única possibilidade de sermos libertos desse pecado é a verdade. E essa verdade é Jesus. E todos nós, se não formos livres pela palavra da verdade de Jesus, somos escravos do pecado. É uma realidade, é o que a Bíblia nos diz, é o que Jesus apontou, é o que Jesus demonstrou e é o que ele veio fazer nessa terra. Versículo 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E mais uma vez ele está trazendo a liberdade no conceito de Jesus. Também voltando no capítulo 1 de João, nós lembramos que Jesus disse que aqueles que creram, aqueles que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E aqui ele está falando desses filhos de Deus. Os filhos de Deus, os que creram em Jesus, os que acreditaram na sua mensagem, os que permanecem na sua palavra, ou seja, nele, na verdade que ele é e do que ele fez, esses verdadeiramente serão livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto, estão querendo me matar porque a minha palavra não está em vocês. E eu falo das coisas que vi junto a meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. E a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé, ou seja, as suas obras foram de fé. Ele já cria numa realidade profética de que Cristo já existia e viria. E por isso as suas obras foram justificadas pela sua fé e a sua vida e a sua conduta com Deus. E nós estamos aqui refletindo sobre essa verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade está em Cristo. E nós lembramos que somente permanecendo na palavra seremos discípulos. E assim conheceremos a verdade. E essa verdade nos libertará. O Filho é o único que pode nos libertar verdadeiramente do pecado. E essa é a reflexão que eu gostaria que você tivesse, lesse, deixasse que o Espírito Santo falasse ao seu coração e fizesse a obra que ele precisa fazer na sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque a tua verdade foi revelada a nós através da vida de Cristo.
A tua verdade foi descrita a nós através da Bíblia, através dos evangelhos, demonstrando para nós quem é Cristo, quem o Senhor é e quem nós somos. Obrigado porque o Senhor nos liberta do pecado através de Cristo, da palavra de Cristo, da verdade que Cristo é. E através disso nos tornamos e recebemos a dádiva de sermos filhos do Senhor. E sendo filhos, recebemos toda a herança que o Senhor tem e a libertação do pecado. A minha oração é que essa palavra alcance os corações e o teu Espírito faça a obra, em nome de Jesus. Deus abençoe você.